Olho pros céus e estamos aqui mais uma vejo vez, podcast tua do Poder, mão a oitava cuidando de edição. mim Que em todos venham ser cada bem estação. apresentável ao reino, Não porque que nós apresentamos aqui a vontade do Pai. Nós mas estamos tu me apropriados escolheste ao Neemias, ao livro de com Neemias, tua capítulo 6, o seu versículo de número 3, onde diz assim: estamos numa grande obra e não podemos parar. Mesmo O no podcast do vale, Poder chegou para trazer posso aquilo que muitas das vezes você descansar, pensou que ia ficar no meio do caminho, mas a responsabilidade de alcance de alma, nós estamos aqui para vem me declarar o céu na renovar. terra, e por isso que o Senhor nos Sou chamou para essa grande obra, porque sempre vai chegar um da trabalho tua mas para a glória de fidelidade. Deus, nós não vamos parar, porque o Minha nome de nosso Senhor será exaltado. Se alegria prepara é esse viver tua podcast, o poder chegou. vontade. Pega a sua pipoquinha, deite na terra Teu minha, porque o céu vai descer na terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Estamos aqui para começar mais um podcast. Hoje a nossa convidada especial aqui, pastora Isabelle, psicóloga. Ela vai estar aqui se apresentando um pouquinho para vocês conhecerem ela. Fica à vontade, viu, Beli? Aqui todo mundo fica um pouquinho nervoso, mas no final dá tudo certo. Finge que está na sua casa, como diz o Oitinho, pega sua pipoquinha também. Fica à vontade e pode se apresentar para todos que estão te assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Isabelle, tenho 23 anos de idade, sou psicóloga, sou pastora, atualmente congrego no Ministério Mapai, na companhia do pastor Ailton. Estamos aí, às quartas-feiras, cuidando dos cultos nos lares, trabalho com mediação socioeducativa relacionada à área da psicologia. Então eu atendo adolescentes que cometem atos infracionais, então em cumprimento de medida de liberdade assistida, prestação de serviço, e aí conciliando o pastorado com a psicologia. Glória a Deus. Já viu que vai fluir bastante aqui esse podcast, né? Vamos para a primeira pergunta, que diz assim: como que foi conhecer Jesus em longa sua caminhada e depois ter se afastado, né, do Senhor, mas eu creio que um caminho novo o Senhor estabelece sobre a tua vida. E eu gostaria que você respondesse isso para nós, pela fé. Minha família, posso dizer que eu vim de um berço evangélico, né? O meu bisavô era pastor, então, embora a gente nunca tenha congregado, eu digo assim, na minha infância, mas sempre foi aquela casa com louvor, aqueles jargões de crente, né? Nunca congregando, mas um jargão de crente, o louvor sempre envolvido na família. E aí, de 10 para 11 anos, foi quando eu comecei a congregar. Eu aceitei Jesus com 12 anos, e aí, durante a minha adolescência, 13, 14 anos, eu fui conhecendo o mundo, né? Amizade, escola e festinha, essas coisas, a gente vai se encantando. E acredito eu que por uma falta de maturidade e por uma falta de profundidade num relacionamento com Cristo também, eu deixei me atrair por aquilo que eu fui conhecendo, fui envolvendo e fui gostando. E aí depois de 7, 8 anos afastada, eu voltei, né, ao meu processo de conversão. Eu acredito que é um processo contínuo. Esse processo de conversão, ele nunca acaba. A gente aceita Jesus, se batiza, mas a conversão é diária. Então, hoje em dia eu me vejo uma mulher mais madura na fé, com mais experiência, mais vontade também. Tem aquele negócio de os pais ficar no pé, né? Tipo, tem que ir pra igreja. Ou os avós, que são mais velhos, precisam ir pra igreja. Minha bisa sempre ligava, sempre falava, tá indo pra igreja, tá indo pro grupo de jovens. E não que eu me sentisse pressionada durante a minha adolescência, mas enquanto adolescente a gente acaba não tendo maturidade e firmeza, eu acho que o suficiente, pelo menos eu não tive, né? Não falo por todos, pra me firmar mesmo no caminho da fé. Eu acho que é muito assim, quando se trata de uma família, que eles estão falando, quando se tem uma família baseada nisso, ela fundada nisso, de uma família que cresce, da igreja, acho que isso influencia muito mais quando depende só de você querer fazer. E como você mesmo falou, é uma fase, uma idade onde você quer conhecer o mundo, onde as amizades da escola, muito acaba, quando a gente não tem uma maturidade com Cristo, a gente acaba se afastando e querendo viver aquilo que os outros também estão vivendo, né? Porque a gente, quando é jovem, a gente quer viver.
Só que quando você tem um pai, uma mãe que está ali na presença do Senhor, firme e forte, e ele te leva para os caminhos do Senhor e querer fazer você viver aquilo, talvez te influenciaria muito mais. Sim. Né? E querer viver as coisas do Senhor, mas não era um fundamento que a gente tinha. Nem todo mundo tem essa sorte de ter uma família mesmo, servindo ao Senhor desde criança. Né? Por isso que fala, né? Isso daqui é bem claro na Bíblia. Ensina o caminho que o seu filho se deve andar, e na velhice ele não se perderá. Destino os caminhos acontece, mas depois nós lembramos do que o nosso pai e nossa mãe falou e nós volta pro prumo, porque o importante é Cristo ser exaltado. Por isso que é muito importante. E no seu caso, o que te fez influenciar aí foi os seus avós, né? Seus bisavós, né? A buscar Sim. Jesus, porque eles eram de berço evangélico, né? Ele era pastor, então tinha uma influência. Mas eu acho que a influência maior é quando se trata de pai e mãe. Porque quando a gente mora com eles, nós temos a sensibilidade deles estar ali com a gente. Não, vamos para a igreja, vamos buscar, é diferente. Mas quando não tem eles posicionado, e só dependendo da gente, pelo aquilo que os avós falam pra gente, fica difícil mesmo se manter. Mas Deus sabe todas as coisas, porque de uma coisa que eu acredito muito é que tem um tempo certo pra tudo. A palavra do Senhor diz assim, e é verdade. Há um tempo determinado para todas as coisas, e é dessa maneira que funciona. Porque no momento que a gente quer viver o mundo, o Senhor também permite. Só que quando ele puxa a cordinha, acabou, aí você tem a hora de viver aquilo que ele tem pra você. E viver os propósitos do Senhor. E tudo aquilo que ele quer, nem sempre vai vir de uma maneira assim, nossa, como é bonito, como é bom servir ao Senhor. Redondinho, né? Não vai. vem daquela Não forma vai. redondinha. Sempre vai vir de uma maneira, em algumas pessoas vai ser de uma forma que machuca, de algumas pessoas vai ser de uma forma espontânea, porque o amigo foi, te convidou, você acaba gostando daquilo e fica. E querendo ou não, você acaba vivendo o propósito do Senhor. Mas de alguma forma tem que vir conforme Ele quer. E Ele te dá a liberdade de viver o mundo. É por isso que Ele dá o livre hábito de você escolher. Pra chegar e fazer a boa vontade dEle. Perfeito. É exatamente o que você falou. Eu fui influenciada, eu não tive aquele exemplo dentro da minha casa. Eu digo que eu cresci em berço evangélico pelos avós. Então, a raiz era a palavra, eram os louvores, eram as ministrações. Mas o exemplo que eu tinha dentro da minha casa não era aquela firmeza, né? Aquela fé robusta, aquela fé fortalecida. Então era uma influência de saber, tipo, eu sei que existe um caminho. Sim. Fui lá, conheci um pouquinho, passei a linha de chegada, mas no meio do caminho... Parou. Nossa, é sério. Amém. Glória a Deus. E assim, Isabelle, de que forma, a gente vai aqui para a pergunta 2, já pegando o gancho que você estava falando, de que forma a perda do seu pai aos 17 anos, isso impactou a espiritualidade e o seu sentido de propósito? Com 17 anos eu ainda estava afastada, né, dos caminhos do Senhor. E enfrentar um luto na presença de Deus já é difícil, né? Afastado, então, piorou. Quando a gente é conhecedor da palavra, conhecedor do caminho, tem essa noção. Eu sempre tive a quem recorrer. E eu sei que Deus sempre esteve disponível para mim. Quem não estava disponível para Ele era eu. Então, para mim foi difícil no sentido da indagação com Deus. Que nessas horas a gente é injusto, né? Sim. E aí a gente quer questionar, Senhor, por quê? Talvez será que se eu tivesse firme isso tinha acontecido? Por que teve que ser dessa forma? Então começam essas indagações. Quando na verdade Ele é o dono da vida e Ele faz da forma que lhe convém. Não cabe a nós questionarmos. Então eu tive que trabalhar isso dentro da minha mente. Que Deus não era culpado pela morte do meu pai. Eu firme no caminho ou não, aprove ao Senhor recolher Ele e entender que era aquele momento. Mesmo que na minha compreensão humana não era. Então naquele momento, com 17 anos, assim, no auge da minha juventude, da minha adolescência, na verdade, eu tava sem propósito. E aí foi um baque muito forte, mas não o suficiente para me fazer voltar para os caminhos do Senhor. Então foi uma ferida que se abriu. Eu tinha esse relacionamento com Deus, dessas indagações, desses questionamentos, mas isso não me fez voltar para o meu propósito, pelo menos não naquele momento. Eu sei que hoje eu entendo, né? Que há um tempo determinado para todas as coisas. Hoje meu coração ele é mais confortado em relação a isso. Mas naquela época, por eu estar fora do propósito, eu fiquei mais perdida ainda, eu acho.
Geralmente as pessoas passando por uma situação de luto, geralmente tem algumas pessoas que